Deus vai falar algo tremendo para a sua vida. Mateus capítulo de número 4, nós vamos ler até o versículo 11. Eu vou logo iniciar uma leitura um pouco extensa. Eu peço que os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Marque para você ler depois também em casa. E vamos lá, a leitura diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te tirarei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Amém? Fez sua Bíblia, coloque aí ela no banco do seu lado, na sua perna, e vamos agora meditar nesta palavra de Deus, no que Deus tem para nossas vidas, para os nossos corações. Amados irmãos, quando nós analisamos, hoje é um dia especial, é o dia da Bíblia, é o dia onde comemoramos esse livro sagrado que temos em nossas mãos. Alguns até valorizam a Bíblia, outros não. Alguns têm só porque crente tem que ter Bíblia, mas não usa esse livro. Alguns têm porque gostam de ler e são abençoados por esse livro. Outros, e assim vai, cada pessoa tem um relacionamento com a sua Bíblia. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua Bíblia, mas quando você analisa a vida de um crente, é um crente cheio do Espírito Santo, um crente abençoado, um crente cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, um crente que é avivado, esse crente provavelmente ele tem intimidade com a sua Bíblia, aleluia, ele tem intimidade com esse livro que ele carrega. Agora aquele crente que está passando por várias questões e quem sabe está com a mentalidade distante da presença de Deus, porque não falo de prova, porque prova, lutas, todo mundo passa, mas eu falo concernente a pessoa que tem a mentalidade fraca, concernente ao mundo. Essa pessoa provavelmente ela não está com intimidade com este livro sagrado. Então lá vai uma dica para você: se você deseja ser cheio, abençoado, cheio do Espírito Santo e ter uma mentalidade fortalecida, leia a Bíblia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, amados, nós aqui entendemos que nesse texto, que o Senhor Jesus, ele tem ali um confronto. Há um confronto, o inimigo se apresenta diante de Cristo, mas Cristo vence o inimigo ali todo o tempo com uma palavra. E este livro, amados, é um livro muito importante. A Bíblia Sagrada é um livro muito importante. A Bíblia Sagrada, ela é um manual do ser humano. Nós compramos alguma coisa, vem com manual. Nós compramos algum objeto, sempre vem ali com aquele manual. E eu quero dizer para você, o ser humano ele tem um manual. E o manual da vida do ser humano chama-se Bíblia Sagrada. Esse é o nosso manual. E se você não lê o manual, meu irmão, eu sinto muito, mas você não vai ser abençoado. Você pode sofrer as consequências de não ler o manual. Eu lembro que a tecnologia ela voa, né? E eu morava no interior, pastor Isaac, eu lembro que a gente ganhou o primeiro notebook, né? Veio um notebook na caixa,
E a gente comprou ali várias prestações, mas era um notebook. Chegou a ficar nervoso, o coração batendo mais forte. Era um notebook que estava ali na minha frente. Uma tecnologia super avançada, né? Até então os computadores eram só na caixa, né? Ali no CPU e tal. E ali um notebook na minha frente. Eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu liguei aquele notebook. Aí naquela época tinha que instalar alguns drives, que hoje não, hoje o notebook já vem com tudo instalado. Mas naquela época tinha que instalar alguns drives, a gente instalou ali alguns drives, e sem ler o manual, e foi instalando. E aí a gente foi fazendo ali, e começamos a usar aquele notebook, mas a gente esqueceu de uma coisa muito importante, de ler o manual. E aquele notebook não durou muito tempo, não teve uma vida útil muito grande, simplesmente porque a gente acabou não lendo o manual, amém? Glória a Deus, voltou. A gente acabou não lendo o manual. E por conta desse problema de nós não lermos o manual, a gente perdeu aquele notebook mais rápido. E eu quero dizer para você nesse momento, que quando você não lê esse manual, quando você não vive esse manual, que é esta palavra, eu quero dizer para você, há grande risco de você sofrer grandes consequências na sua vida. Há um grande risco da sua vida ser, muitas das vezes, por isso que tem muita gente sendo ceifada, é por isso que tem muita gente perguntando: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas todas as respostas que nós temos estão aqui neste livro, todas as respostas para as perguntas estão aqui nesse livro. Basta você ler esse livro e você vai ser impactado pela palavra de Deus, você vai vencer os momentos difíceis. Quando alguma coisa acontece com algum objeto que a gente corre no manual e vai ver qual é o problema, por que está acontecendo isso. Então corre para o manual, que a Bíblia é sagrada, e viva este livro, se alimente deste livro. Eu lembro que eu tive um discípulo que eu nunca tive essa experiência. Até conversei com a Ilka, que ela é formada em letras, né? E aí ela me explicou e a gente conversou sobre isso. Conversando, eu lembrei de um fato. Havia um jovem que eu estava discipulando ele, ganhei ele para Jesus, quando eu trabalhava ali na congregação da Castelo. E aí eu lembro que aquele jovem aceitou Jesus, e eu falei para ele: leia a Bíblia, porque se você quer ser um jovem abençoado, ele falou: eu não quero pregar, eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu falei: então começa a ler na Bíblia e orando. E aí ele chegava quase chorando comigo, falando: Adam, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não consigo entender, eu não consigo receber nada. E aí eu fiquei olhando assim e falei: eu vou orar por ti. Eu orei por ele. E aí ele voltou do mesmo jeito. Aí eu falei: eu vou reservar uma tarde para mim na sua casa, para a gente ler a Bíblia juntos. E aí eu cheguei na casa dele, e aí eu comecei a observar ele lendo. E o que eu achei incrível, ele conseguia somente decifrar os códigos. Ele apenas lia, mas ele não entendia. E aí eu descobri que não era um problema espiritual. Não era que o Espírito Santo não estava indo lá visitar, é que ele precisava aprender a ler ainda. E aí eu falei para ele: você tem que aprender a interpretar. Isso aí não é espiritual não. Ele pensava que eram os demônios que estavam bloqueando as regiões espirituais e tal. Eu falei: não, o problema é outro. O problema é que tu tem que aprender ainda um pouco mais sobre a interpretação de texto, da leitura. E aí eu comecei a conversar com ele: olha, tu não vai ler assim por extenso não, tu vai ler aqui até um versículo apenas, e você vai ficar pensando nas palavras, e você vai lembrar o que significa essas palavras, aí você vai entender. Aí ele é mesmo: mas vai custar assim. Eu falei: não, mas tu vai fazendo de um por um, que vai chegar o momento que tu vai estar com a mente já aberta para ler qualquer versículo. Aí ele fez isso, e aí ele recebeu a palavra de Deus, começou a entender a palavra de Deus, aleluia, e começou até a ter oportunidade para dar saudação na igreja, glória a Deus. Porque esse livro, amados, é um livro muito importante, e você tem que entender o que está acontecendo, para que você não, às vezes, não entenda ele. Você tem que buscar a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse livro. Os meus amigos falam que me criticaram um tempo quando eu vim para Manaus. Eu passei para o FAM, pelo PSC, e eu lembro que eu não fiz, aí eu fui para o FAM, gostei ali do curso, eu estava doido para fazer teologia. Aí tinha o Ibadan, e eu fui fazer o Ibadan, glória a Deus, porque eu queria aprender essa palavra. Aí teve muita gente que falou: mas Adam,
Não foi uma perda de tempo tu pegar e querer aprender a Bíblia, em vez de tu aprender algo sobre alguma profissão, sobre alguma coisa. E eu falei, meu amigo, aí que você se engana. Porque quando eu entendo a palavra de Deus, aleluia, meu amigo, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que nos direciona no caminho certo. Não adianta você ter a melhor profissão, não adianta você ter as melhores oportunidades, se você não tem o conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso pode cair por terra. Mas se você tem a palavra de Deus, aleluia, mesmo que as oportunidades não venham, Deus abre as oportunidades, porque Ele te deu sabedoria, aleluia. Só quem crê assim, dê uma glória a Deus bem forte. Ame a palavra de Deus, viva esta palavra, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Esse livro que ele foi escrito ali por cerca de 40 homens inspirados por Deus, homens em eras diferentes, em tempos diferentes. Eles eram pescadores, eles eram pastores de ovelhas, eram reis, eram homens comuns, enfim, eram profetas. E eles foram escrevendo esses textos, escrevendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi escrita assim, mas ela se encaixa. Oh, aleluia, porque é o Espírito Santo de Deus falando conosco. É o Espírito Santo de Deus. E o que eu acho incrível é que a Bíblia, ela se renova. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Já teve momentos de eu pegar e fazer a minha leitura bíblica, e quando eu estava ali fazendo a leitura, eu tinha uma interpretação. E aí passava 2, 3 meses, 4 meses, quem sabe 6 meses, 1 ano, e eu voltava naquele mesmo texto e Deus me falava outra coisa, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Tem um grande pregador que diz que a Bíblia é sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Glória a Deus, ela é mais atual, por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é a revelação, aleluia. Você quer ser uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo? Leia a Bíblia, viva esta palavra. Eu tenho observado vários movimentos no mundo, e um dos movimentos que eu acho interessante, existem vários movimentos, e muitas pessoas analisam a Bíblia para tirar princípios de dentro dela. Princípios que vão nortear várias questões da vida do ser humano. Na Bíblia, se você for analisar a Bíblia para você cuidar de finanças, você vai ser uma pessoa de sucesso na área de finanças. Se você analisar a Bíblia Sagrada para estudar sobre relacionamentos, sobre casamento, você vai achar muita coisa. Se você pegar e quiser saber sobre empreendedorismo, você vai ler a Bíblia e ela vai dar vários assuntos. Ela vai dar o princípio, ela vai dar a base. Eu olhava antes, eu lia a Bíblia e eu analisava a vida de Abraão, e eu via como pai da fé, eu via ele como um homem que pecou, muitas das vezes errou. Mas uma vez agora recente, mais outras vezes eu fui lendo e eu vejo também o Abraão como um homem empreendedor, um grande homem rico, empresário, né? Dono de muito gado, dono de muita... O cara era estrategista, era um grande empresário, dominava, tinha exércitos. É tanto que quando prendem ali, né, o sobrinho dele, ele, com o exército que ele tinha pessoal dele, a guarda pessoal, ele vai lá, entra dentro de um reino que tinha prendido ali, e solta e tira o sobrinho dele de lá, com o exército pessoal dele. Ou seja, ele era mais forte do que muitos reis. Por quê? Porque ele era um homem empreendedor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, a Bíblia, ela tem tudo isso, está tudo aqui dentro. E o segredo do sucesso, aleluia, da nossa vida como ser humano é compreender a palavra de Deus, ser humilde e sentar na frente deste livro e começar a se alimentar da palavra de Deus, porque ele é pão. Glória a Deus! E ela vai te dar vitória em momentos difíceis, em momentos de luta. E aí eu entro agora nessa parte da qual eu li, amados, sobre a tentação de Jesus. Quando Jesus ele está ali, em um momento especial, em um momento ali de sacrifício, ele estava ali no deserto, e quando ele está naquele momento, o inimigo ali aparece para ele.
E o inimigo ele tenta parar Jesus pela palavra. Olha só o que diz: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ou seja, houve aí um desafio. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus vem e diz aqui, e Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E o que eu acho mais incrível aqui nesse texto é que Jesus diz assim: está escrito. Ele diz está escrito, ou seja, a base dele é a própria palavra. Glória a Deus. A base de Cristo. E ele vai porque ele é o verbo, aleluia. Ele é a própria palavra. E aí ele vai também dizendo, e toda vez que o inimigo ele entra, e Jesus entra com a palavra. É por isso que o crente ele tem que ter a palavra de Deus, porque se ele tem a palavra de Deus, o inimigo vem, se levanta, e ele vence o inimigo, ele vence, ele vai nocautear o inimigo, aleluia, o inimigo vai ao chão. Oh, aleluia. E aí ele vai dizendo aqui, glória a Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e aí colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, te joga daqui lá embaixo, porque o Senhor vai mandar os anjos ao teu respeito, está escrito e tal. Então Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia. E novamente transportou ele para um monte alto e mostrou todos os países, mostrou os poderes que havia na terra. Aleluia. E disse: olha, eu vou te dar tudo isso aqui se tu prostrar diante de mim e me adorar. Ah, meu irmão, o inimigo ele vai sempre tentar você. Ele vai sempre ter algo para te tentar, para te destruir. O objetivo do inimigo aqui era tirar Jesus do foco. Jesus ele chegou nessa terra, ele veio com um plano, era de se sacrificar pelos nossos pecados. E o inimigo ele queria simplesmente tirar Jesus do foco. E é isso que ele tenta fazer até hoje conosco também. Ele quer tirar você do foco, porque se ele sabe que se você cumprir o propósito de Deus na sua vida, ah, meu amigo, muita coisa vai acontecer. Se você cumprir o propósito de Deus na sua vida, aleluia, o inferno ele vai ser esvaziado, pessoas serão abençoadas, a tua família, a tua história será lembrada como alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Aí, meu irmão, sabe o que o diabo fez? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Aleluia, Deus. Se Jesus não soubesse dar a palavra, meu amigo, o negócio aí seria feio. Eu quero dizer para você, o crente ele tem que ser assim também. O crente ele tem que ser dessa forma, porque toda vez que ele estiver diante de uma situação, ele vai lembrar do que está escrito na palavra de Deus. Ele vai lembrar porque a Bíblia Sagrada, quando alguém disser assim: meu irmão, esse teu tempo, as coisas estão acontecendo para todo mundo, está dando certo para a vida de todo mundo, só para tu não está dando. Aí você olha assim, e aí você lembra, só o crente que lê a Bíblia, ele vai lembrar. Mas está escrito também lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então eu quero dizer para você que está dizendo isso para mim, que está dando certo para um, está dando certo para outro, mas vai chegar o meu momento também, aleluia. Pode até demorar, mas vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se esse crente não tivesse a palavra de Deus na vida dele, ele ia chegar assim, e aí ele fala: é mesmo, né? Todo mundo dá, então eu vou me matar, eu quero morrer. Não está dando certo a minha vida, e cai lá numa depressão, numa situação triste. Por quê? Porque a palavra não estava no coração dele. A palavra não está no coração dela. E sabe o que acontece? Com toda situação que você enfrentar, a palavra de Deus ela vai te nortear. E aí quando o homem ou a mulher está diante de uma situação, né? O homem está por ali, e aí ele olha para a mulher, e aí o Satanás quer colocar um pensamento impuro nele. Aí ele lembra que está escrito, aleluia, que nós não podemos, aleluia, cobiçar ali a mulher. Ou outra coisa também que está escrito, que se somente você pensar, você já adulterou. Então você tem que dizer: não, está repreendido, porque a palavra de Deus está escrito dessa forma. Mas o cara que não lê a Bíblia Sagrada, ele olha, ele cai, ele peca, ele pensa o que não deve. Aí o crente está ali diante de uma coisa, ele vê algo que está ali, está fácil de pegar, o dono sumiu.
E aí o inimigo diz assim, pega, a pessoa não está nem vendo. É igual um amigo meu que disse que estava no aeroporto, ele deixou uma sacola assim, umas coisas valiosas do lado dele, dormiu. Ele acordou, estava só a cadeira. Já tinham levado. E aí o que acontece? Quando o crente, quando o inimigo ele vem dessa forma para dizer para você assim, para olhar para você e dizer, pega isso aí. Aí você vai lembrar que também está escrito, não roubarás. Não é verdade? E aí quando alguém vier diante de você e falar, olha só rapaz, quando o inimigo te tentar você passar em frente de um bar e você vê aquela cerveja, todo mundo tomando aquela cerveja e aquela coisa, e vai dar aquela sede, chega a boca ficar seca, aí você vai lembrar que está escrito, aleluia, não se embriagueis com vinho e que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Então tudo você tem que ter algo na palavra de Deus para você se embasar, para que você venha vencer todas as tentações, para que você venha vencer todas as provas. Aí você terá sucesso, aí o seu dinheiro vai render, a sua vida vai ser uma vida próspera, o seu casamento vai ser um casamento abençoado, a sua história será uma história abençoada, aleluia. As suas escolhas serão as melhores escolhas, porque você está baseado na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém quer continuar sem ler a Bíblia? Alguém quer continuar sem buscar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Eu convido você a ficar de pé nesse momento, para parecer que está terminando. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Amados, Deus tem algo novo para nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês que alguns dias, nessa semana que passou, eu estava orando. E amados, a falta da Bíblia Sagrada na vida das pessoas tem deixado as pessoas frias, tristes, sem Deus. E aí eu estava orando, eu falei, Deus,